Fala pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre dicas de direito penal, abordando o Instituto da Abolição Crimes. Então, abordaremos a sua natureza jurídica, os seus efeitos, faremos uma diferenciação entre a abolição crimes e o princípio da continuidade normativo-típica, também denominado por alguns doutrinadores de princípio da continuidade típico-normativa, e também, por fim, abordaremos algumas questões de concurso. Então vamos lá, vou apenas minimizar aqui a imagem para não atrapalhar aqui nos slides. A abolição crimes, de acordo com o artigo 107, inciso 3º do Código Penal, tem natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade do agente. Então, vamos lá. Artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade, inciso 3º, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. Então, temos aqui o conceito de abolição crimes. Ocorre quando o Estado, por razões de política criminal, ele decide não mais criminalizar determinado comportamento. Então, pela evolução social ocorrida, o Estado ele passa a prever aquele comportamento não mais como criminoso. Aquele comportamento ele vai ser alvo de outros ramos do direito. A título de exemplo, cita-se o crime de adultério, que em 2005 foi retirado do nosso ordenamento jurídico. Segundo aqui o nosso legislador, o adultério ele deve ter apenas efeitos civis. Então, em 2005, houve abolição crimes em relação ao adultério. Segundo o artigo 2º do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Então, temos também aqui o conceito da abolição crimes. Trata-se de uma lei posterior que deixa de considerar determinado comportamento como criminoso. E daqui a gente já extrai os efeitos da abolição crimes. A abolição crimes, ela extingue todos os efeitos penais, ou seja, os efeitos penais primários, que é a pretensão executória, e também os efeitos penais secundários, como exemplo da reincidência. Então, o agente ele voltará a ser considerado primário. Aqui é interessante também pontuar que a abolição crimes não extingue os efeitos civis permanecem. E também cabe pontuar que o agente ele será beneficiado por essa causa, ainda que já transitada em julgada a sentença penal condenatória. Então, não se aplica apenas aos indivíduos que estão sendo processados. Os indivíduos que já foram condenados com sentença judicial transitada em julgada também serão aqui abrangidos por essa lei posterior. Devemos também fazer uma diferenciação entre a abolição crimes e o princípio da continuidade normativo típica. A abolição crimes, nós já vimos, é uma lei posterior que deixa de considerar determinado fato como criminoso. Enquanto na continuidade normativo típica, nós temos a manutenção de determinado comportamento no nosso ordenamento jurídico. Então, a revogação formal de determinado tipo penal, contudo, aquele comportamento ele continua a ser proibido, só que agora em outro dispositivo. Então, a título de exemplo, temos o crime de atentado violento ao pudor, que no ano de 2009 ele foi transportado do artigo 214 do Código Penal para o artigo 213. O comportamento do atentado violento ao pudor passou a ser considerado estupro com base no artigo 213 do Código Penal. Então, nós tivemos a revogação formal do tipo penal, mas não ocorreu a revogação material, justamente porque aquele comportamento ele continuou a ser proibido, só que agora ele foi deslocado para um outro tipo penal. Então, esse é o conceito de continuidade normativo típica. Sempre que é abordado o Instituto da Abolição Crimes, também, por vezes, ali a gente tem essa abordagem em relação a esse princípio. Vamos analisar algumas questões agora. Prova da PC Ceará, escrivão do ano de 2021. Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. A esse fenômeno denomina-se abolição crimes. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. A abolição crimes descriminaliza condutas antes tipificadas pela lei penal. Correto. Não se trata, contudo, de hipótese de extinção da punibilidade, mas de não vai ser leves e méritos. A alternativa está incorreta, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, trata-se aqui de uma causa de extinção da punibilidade do agente. B. A abolição crimes descriminaliza a conduta antes tipificada pela lei penal. Correto. Tem como efeito a extinção da punibilidade e retroage a todos, fazendo cessar os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Correto. Os efeitos civis, contudo, permanecem. Alternativa correta, os efeitos civis, a título de exemplo, a obrigação de reparar o dano, eles sim permanecem. A abolição crimes extingue apenas os efeitos penais da condenação, então gabarito letra B de bola. Vamos aqui analisar os demais itens. C. A abolição crimes descriminaliza condutas antes tipificadas pela lei penal. Correto. Como se trata de novação leves e méritos, faz cessar todos os efeitos penais e civis de eventual sentença condenatória. A alternativa está incorreta porque os efeitos civis não são extintos, os efeitos civis permanecem. D. Em hipótese de abolição crimes, o indivíduo que porventura esteja cumprindo a pena privativa de liberdade deverá ser imediatamente posto em liberdade, todavia perderá sua primariedade. A alternativa está incorreta porque o indivíduo ele não perderá sua primariedade, porque a abolição crime
criminis extingue todos os efeitos penais, extingue inclusive a reincidência, que é considerado o efeito penal secundário da condenação. Em hipótese de abolição criminis, aquele que já cumpriu pena pelo delito objeto da descriminalização nada poderá aproveitar, pois sua extinção da punibilidade já se deu pelo efetivo cumprimento de sua pena. Que a alternativa está incorreta porque a abolição criminis, ela extingue todos os efeitos penais. O efetivo cumprimento da pena, ele vai extinguir apenas os efeitos penais primários. Então, o agente, ele será sim beneficiado para que seus demais efeitos também sejam aqui excluídos. A título de exemplo, novamente, a reincidência. O agente que já cumpriu pena pelo efetivo cumprimento da pena, se cometer um crime dentro do período depurador de 5 anos, ele será considerado reincidente. Contudo, se ele for abarcado pela abolição criminis, ele não mais será considerado reincidente, justamente porque o Instituto aqui extingue todos os efeitos penais da condenação. Agora a questão de agente da Polícia Civil do ano 2021, Banca CESP, TCDF. Ocorre a abolição criminis quando o tipo penal é revogado por outra norma e a norma revogadora desloca o caráter criminoso do fato para outro tipo penal recém-criado. A alternativa está incorreta. Nesses casos, conforme vimos, ocorre aqui o fenômeno da continuidade normativo típica. Então ocorre a revogação formal do tipo, mas não ocorre a revogação material do comportamento, que continua a ser criminalizado, só que agora em outro tipo penal. É isso, pessoal. Esses foram os apontamentos sobre o Instituto da Abolição Criminis. Espero que tenham gostado aqui da dica. Curtam o vídeo, compartilhem, fiquem ligados no canal para as próximas dicas. Um grande abraço a todos.